Quer saber o que é depressão sem enrolação? Então assiste o vídeo. Oi, eu sou o Gabriel Ferraz, psicólogo cognitivo-comportamental, e como você está hoje? Grande parte da população confunde depressão com tristeza. Depressão não é o sentimento de tristeza. Depressão é uma doença, assim como diabetes e o ácido úrico. Por não saber disso, as pessoas acham que é uma escolha ou então frescura, que a pessoa decidiu ficar preguiçosa. Às vezes até a própria pessoa pensa isso e sente culpada por não fazer uma escolha diferente. Escolher ficar bem da depressão é o mesmo que escolher ficar bem da diabetes ou do ácido úrico. Não faz diferença nenhuma. A razão que deixa a pessoa preguiçosa, além da bagunça química do cérebro, é que a pessoa deixa de ver sentido na vida. Por ser uma doença muito difícil, afeta todas as pessoas em volta dela. Então ela sente como se fosse um peso, um incômodo para todos o tempo todo. E ela pode pensar algumas vezes que talvez deixar de existir seria a melhor solução. Existem muitos blogs na internet ou vídeos que te ajudam falando sobre os sintomas da depressão. Mas identificar é uma questão muito mais complicada. E eu vou ajudar vocês a identificá-los no final do vídeo. Mas para aqueles que ainda não sabem os sintomas, eu vou listar aqui para vocês. Sentimento de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, muitas vezes acham que são peso para os familiares e amigos, pouco ou nenhum prazer, fadiga ou perda de energia, desmotivação, diminuição na capacidade de pensar e tomar decisões, muito ou pouco sono, aumento ou diminuição no apetite, perda ou aumento de peso, afastamento social, crise de choro, ficar quieto ou inquieto demais. O truque é entender a motivação de vivência da pessoa, se ela ainda vê ou não sentido de estar viva. Alguns falam por experiência própria, outros pelo que aprenderam estudando nos livros. Mas os motivos reais são catástrofe, genética, desbalanceamento químico e uma vida sem estrutura. Quando uma pessoa fala e você escuta ela relatando que, mesmo não tendo nada de errado com a vida dela, ela tinha depressão, isso é um ótimo exemplo de desbalanceamento químico. Apesar de não ter nada de errado, ela tem depressão. Mas quando você não tem uma vida amorosa satisfatória, quando você não tem bons amigos, quando você mora em um ambiente perigoso, cada uma dessas coisas tem uma influência enorme na satisfação da sua vida e podem ser motivo suficiente para te deixar com depressão. Nas perdas catastróficas, acontece algo que desestabiliza o seu presente ou seu futuro, como a morte de alguém, ou então a perda de um bem muito precioso. Na genética, é o que você herda dos seus pais. A desregulação química possivelmente é um deles. Mas se você tem um parente, alguém da sua família, que tem depressão, a chance de você ter é bem maior. É uma doença terrível de lidar, mas a melhor forma é a junção de terapia, medicamento e apoio dos amigos e da família. Veja bem, medicamento porque se a pessoa se matar, não tem tratamento para isso. E é importante você não descartar nenhum deles, porque você pode não ter o luxo de fazer isso. A terapia consiste em fazer a pessoa lidar com situações que fizeram ela entrar na depressão primeiramente. Dessas situações, implementar micro-rotinas, fazer pequenos ajustes na vida, atividades que ajudam a diminuir a dor da pessoa, tentar criar uma estrutura para a vida, implementar um plano de sobrevivência, entre outras coisas. A família é muito necessária no processo de tratamento da depressão. Muitas vezes, apenas o apoio dela já é o suficiente. Outras vezes porque eles podem ajudar em tarefas que são muito complicadas para alguém que está com depressão. E por último, mas não menos importante, porque a forma como a família trata o depressivo
pode ser muitas das vezes uma das causas da depressão hoje. O tratamento da depressão já é uma tarefa difícil, mas em alguns casos pode se tornar improvável, dependendo do obstáculo. Algumas vezes o que atrapalha são a família, o ganho secundário e o problema em duas ou mais áreas da vida. À medida que o paciente vai melhorando, ele vai ficando mais corajoso e fica mais difícil para a família dominar ele, ou então tornar ele um bode expiatório, que seria descontar suas frustrações, inseguranças, angústias ou ansiedade nele. E é nesse momento que a família começa a tentar tirar ele ou atrapalhar a terapia dele. Isso pode ser uma causa que torna a terapia muito mais difícil. O ganho secundário, diferente do primeiro tópico, não é a família que ganha algo, mas sim o depressivo. Ele tem benefícios por estar em depressão. Apesar de ser uma situação bem ruim, os ganhos superam as dores. Do ponto de vista do depressivo, por exemplo, ele ganha carinho, mimos, estabilidade financeira, presentes, atenção. Melhorar significa abrir mão de todos esses ganhos, e nem sempre a pessoa com depressão está disposta a fazer isso. Problema em 2 ou mais áreas da sua vida, porque assim que você começa a melhorar em uma, as outras te puxam para baixo. Então fica muito difícil de sair dessa situação. É fácil conseguir informação sobre depressão, mas saber o que fazer para ajudar alguém com esse problema é outro assunto. Pessoas com depressão costumam se sentir sozinhas, mesmo que não seja verdade. Você conhecendo ela, você pode saber dos seus gostos e do que ela gostava de fazer, e a partir daí convidar ela para sair ou ir para sua casa, ou então se convidar para ir na casa dela, chamar ela para assistir ou comer algo, entre outras coisas. Ele irá recusar muitas vezes, mas você, como um familiar ou um amigo, deve entender que para alguém com depressão, às vezes é muito difícil para ele fazer algo. Então, se você for convidá-lo, tenha isso em mente. E mais importante, não desistir dele, mesmo que ele fale não sempre, porque isso fará sentir abandonado. Se você não for persistir, então não comece. Olha, não tem problema, mas se você começar a abandonar ele, você vai deixar ele muito frustrado. Algumas coisas que você não pode ou pode fazer para ajudar alguém com depressão. Sente-se ao lado dele, mesmo que não fale nada. Ou se ofereça para escutá-lo sem julgamento. Não compare o sofrimento dele com o de ninguém. Não diga que vai passar. Não pergunte se já tentou melhorar ou se já tentou ser grato pela vida, pois isso fará sentir mais culpado do que já está. Então, se não tem certeza sobre o que dizer, apenas escute. Pode não ser o ideal, mas pode ser o melhor que você pode fazer naquele momento. Até agora eu só falei dos fatos da informação, mas nesse momento eu vou ser mais direto e dar uma opinião honesta sobre o assunto. Talvez você não goste do que eu vou falar ou se ofenda com algo. Então eu sugiro que, se você for muito sensível, talvez você feche esse vídeo ou então pule para o próximo. Depressão tem solução, mas melhorar sozinho é improvável. Ponto final. Se você gostou, dá like, compartilha e se inscreve. Se não gostou, dá um dislike e me deixe saber nos comentários o porquê.